Olá a todos, obreiros, auxiliares, pastores, colaboradores, você que faz parte da obra de Deus. Mais uma vez estamos aqui diretamente do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, aqui em São Paulo, e eu peço que Deus estenda a sua poderosa mão sobre todos nós, para que o nosso entendimento seja aberto e o nosso coração aceite de bom grado os seus ensinamentos que são para a vida e para a vida eterna. Que cada um de nós se multiplique por 100, por 60, por 30, ainda neste ano, para salvar almas, para resgatar os perdidos, fortalecer os fracos. Pois, meu Pai, apresentamos a nossa vida como sacrifício vivo no Teu altar. Ensina-nos como Te servir mais e melhor. Amém. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Gálatas, capítulo 5. Paramos no versículo 20. A gente já falou sobre o adultério, sobre fornicação, impureza, lascívia. Lembra? É importante que você tenha bem claro o significado de cada uma destas obras da carne. Porque as obras da carne, elas conduzem à morte espiritual, à separação de Deus e à exclusão da obra, do corpo de Cristo. Já falamos sobre a idolatria, a feitiçaria, a inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas. Hoje vamos falar sobre dissensões, heresias e o versículo 21. Então, as pelejas, como a gente falou semana passada, é quando você quer impor, a sua vontade. Você fica pelejando para que o seu ponto de vista seja aceito. Você fica pelejando por algo ou por alguém, quer dizer, priorizando alguém ou algo ou uma vontade sua pessoal acima da vontade de Deus. São pelejas. E as dissensões, que é justamente você discordar. As dissensões é você não comungar da mesma fé, não concordar, não aceitar. Está todo mundo jejuando, por exemplo, nós bispos, pastores, esposas, auxiliares, a maioria, para não dizer 99,9%, mas creio que sim, obreiros, colaboradores, evangelistas estão no jejum de Daniel, estão se consagrando. Mesmo nós, já batizados com o Espírito Santo, nós estamos jejuando, estamos nos santificando para que aqueles que ainda não são, sejam batizados. Mas talvez haja dissensões em você. Você não está no jejum, você não vive a fé que está sendo passada nas reuniões aí na catedral, na sua igreja de bairro. Seja a sua igreja uma igrejinha pequena, ou seja uma catedral, ou o Templo de Salomão. Nós temos que falar a mesma língua, não pode haver dissensões entre nós. Você vê que as epístolas, os evangelhos foram escritos por homens inspirados por Deus, cada um com a sua forma de se expressar, de explicar, com a sua personalidade, mas todos falando a mesma linguagem. É como na Igreja Universal, cada bispo, cada pastor, você vê na sua igreja, por exemplo, cada obreiro tem a sua forma de ser, de se expressar, de orar, de falar, mas todos falamos a mesma linguagem, a linguagem da fé. Estamos sacrificando? Sacrificando. Estamos jejuando? Estamos jejuando. Estamos evangelizando? Estamos evangelizando. Então, não pode haver dissensões. A dissensão, quer dizer, a separação, se opor ao Espírito que está sendo revelado, passado na reunião, pela liderança da igreja, Bispo Macedo, Bispo Renato, nós, responsáveis pelos obreiros, colaboradores no Brasil e no mundo, temos que falar a mesma linguagem. Você não pode aceitar essa obra da carne, porque ela tem causado a morte espiritual de muitos. O preço é muito caro, que muitos pagaram por aceitarem a obra da carne chamada dissensões. Depois ele fala de heresias. Heresias são ensinamentos, são práticas contrárias à palavra de Deus. Nós não aceitamos heresias na igreja, como por exemplo ministério de louvor, por
exemplo, né? Como, por exemplo, a doutrina da graça, que uma vez salvos, salvos para sempre. Como, por exemplo, tolerar o pecado de oficiais da igreja, não remover aqueles que estão em necessidade de serem disciplinados, de serem punidos, repreendidos e excluídos da obra, não para a morte. Não é para a morte que a gente, obreiro, colaborador, quando você seja disciplinado, repreendido, removido da obra, colocado no banco, isso não é para sua reprovação, isso não é para você guardar mágoa, não é para você sair da igreja, não é para você se rebelar, não é para você ir bater boca com o pastor, com o regional, o líder do bloco ou o estadual. Se você não se humilhar abaixo da poderosa mão de Deus, por mais direito que você tenha, por mais certo que você esteja, Deus não terá como lhe exaltar, Deus não terá como lhe ensinar, Deus não terá como lhe fortalecer, lhe amadurecer. Deus permite que enfrentemos dificuldades no convívio, na obra, né? No calor da batalha. Sempre surgem situações, problemas, que às vezes nos entristece, às vezes a gente não entende, mas isso não é para você desanimar, duvidar, se rebelar, blasfemar, se acuar, né? Recuar, torcer o nariz. Não, isso é para você amadurecer. Como está escrito, se há injustiça no nosso meio, não é para que Deus faça justiça? Quer dizer, Deus permite que haja injustiça na obra e na igreja para que Ele faça justiça. Foi Ele que permitiu que situações desagradáveis acontecessem entre os primeiros cristãos, apóstolos, como a gente vê no livro de Atos, nas epístolas, mas não era para a reprovação, era para o amadurecimento, era para que hoje você e eu tivéssemos esses exemplos. Então, imagine só a gente ter que manter alguém de obreiro, de colaborador, porque se a gente remover ou se a gente for disciplinar, ele pode sair da igreja, ele pode sair da fé, pelo amor de Deus. O obreiro, o colaborador é batizado com o Espírito Santo, e quem é batizado com o Espírito Santo está preparado para o batismo com fogo, seja dentro ou fora da igreja, seja na família ou seja no trabalho, seja na sociedade, seja onde for, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O batizado com o Espírito Santo está apto a ser batizado com fogo. Agora, se não é batizado com o Espírito Santo, qualquer foguinho, qualquer, faísca, qualquer chamazinha já é motivo. Não vou mais, não creio, não quero, não sei. Na verdade, nunca foi batizado com o Espírito Santo. Nunca foi batizada com o Espírito Santo, porque quem é batizado com o Espírito Santo guarda os seus olhos, guarda a sua boca, guarda o seu coração, guarda os seus ouvidos, guarda a sua mente. Está aí, ó. Heresias são obras da carne. E ele fala em invejas. Você tem invejado? Você está invejando alguém? Invejando a amizade, a atenção de alguém? Você está invejando alguma coisa? O casamento, a família, o sucesso profissional? Não inveje. Sabe por que Deus proíbe que a gente inveje? Não é que a inveja vai fazer mal ao invejado. A inveja faz mal, primeiramente, ao invejador. Se eu invejo alguém ou algo de alguém, a primeira pessoa que eu estou fazendo mal é a mim mesmo. Eu estou desconsiderando a Deus, que Deus não pode me mudar, que Deus não pode me usar, que Deus não pode me abençoar. Quando a pessoa inveja alguém, então é porque ela está desconsiderando a Deus. Mas você já invejou a Deus? Você já invejou o Espírito Santo? Você já invejou, por exemplo, conhecer e ensinar e viver a palavra de Deus? Você já invejou evangelizar, sacrificar, ganhar almas? Veja que as pessoas não invejam as coisas espirituais, elas invejam as coisas carnais, provando assim que é carnal. Então, quando a gente valoriza a Deus, a nossa comunhão com Ele, quando a gente valoriza a unção que Ele nos deu, o batismo com o Espírito Santo, quando a gente
valoriza, né, a autoridade que Ele nos outorgou, a oportunidade de servi-lo como obreiro, como auxiliar de pastor, como colaborador, como esposa de um homem de Deus. Quando a gente, quando a gente valoriza estas coisas, a gente não tem inveja de nada, nem de ninguém. Então não fique enciumado do outro obreiro, do outro pastor, do colaborador. Não faça isso. Ele fala mais, homicídios. Poxa, mas como pode haver homicídios entre nós? A Bíblia, em outra passagem, afirma que aquele que guarda ressentimentos no coração contra um irmão é homicida. Homicida não é só aquele que tira a vida do outro com uma facada, com um tiro, ou enforcando alguém, ou atropelando alguém. A gente comete o homicídio quando a gente fala mal de alguém, quando a gente faz fofoca. Você sabe que a palavra é como uma espada, a língua é como uma espada. Quando você julga, quando você guarda um ressentimento, quando você nutre um sentimento de mágoa, sabe, você está sendo homicida, porque são obras da carne. Então cuidado, vamos vigiar as nossas palavras, vamos vigiar a nossa conduta. Tem gente que está matando a outros com a sua conduta irreverente, indisciplinada. Veja que na igreja, aí sobre você, sobre nós está escrito: Jesus Cristo é o Senhor. Santidade é o Senhor, por mais simples que seja a sua igreja, por menor que seja a sua igreja, há um altar e o nome do nosso Deus está aí. Simples, humilde, mas está aí escrito. Honre este nome. Então você tem que se comportar, se vestir, falar, sabe, proceder de forma santa. Você não pode, eu não posso me conduzir, me comportar de forma indisciplinada, de forma indevida. A gente tem que se vestir adequadamente, a gente tem que falar adequadamente, a gente tem que andar adequadamente, a gente tem que proceder adequadamente. Então, cuidado para que você não seja um homicida. Bem, vamos parar aqui e no próximo domingo, na próxima semana, daremos continuidade ao estudo do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Uma boa continuação de reunião para todos vocês aí, com o bispo, com o pastor, com os demais obreiros e colaboradores. Deus abençoe a todos.